Toda sexta, 11 da manhã, tem um papo descontraído, diferente e edificante. Papo Tudo de Bom, com Cláudio Apolinário e Carlos Apolinário Júnior. Só aqui na Vida. A vida voltou pra casa e a recepção não podia ser melhor. Sou o pastor Claudinei, aqui em São José dos Campos, aí do bairro Jatobá, no Putim. Faço Uber e tô ligado o dia inteiro na vida. A vida é tudo de bom. Deus abençoe vocês. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um espaço político, ela incentiva outras a ocuparem também. Atualmente, as mulheres ocupam cerca de 16% dos cargos políticos no Brasil. Mudar essa realidade é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, ela incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política. Seja o exemplo que nós precisamos. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Na quarentena, fique em casa, com a vida. Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A vida é tudo de bom. Agora na Vida, um debate franco e aberto. Qual é a sua opinião? Debate da Vida com Cláudio Apolinário. E você estava aí só esperando o nosso debate começar, né? Está no ar o Debates da Vida e a partir de agora você vai participar junto com a gente no 12997472010, rolando também a nossa pesquisa lá no Instagram, @eutonavida, facebook.com/eutonavida e, claro, transmissão ao vivo do Debates da Vida lá no youtube.com/Eu Tô Na Vida. Faz a sua inscrição lá para você receber aí a notificação toda vez que tiver aí uma transmissão ao vivo. Pastor Cláudio Apolinário, tudo bem? Olá, Simone, tudo bem? Uma satisfação estarmos aqui juntos mais uma vez. Você sabe que a minha manhã se tornou diferente, né, Simone? Tá diferente, né? É, porque antes eu fazia sozinho. Hoje eu tenho a Simone, a gente troca ideia, a gente bate papo, Tá muito legal, viu? Agradeço a Deus pela sua vida e por estarmos juntos aqui fazendo aí esses debates. Agora, Simone, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem nunca, ao saber que alguém que ele conhece, alguém próximo, uma esposa, um filho, e ele vai lá e percebe, fala, pô, peraí, mas cadê a pessoa? E bateu aquele sentimento. Será que Jesus voltou e eu fiquei? E bate aquele desespero de ter ficado? Pois é, né? É verdade. E no final do século XX, principalmente nos anos 90, foi repleto aí desse sentimento, né? Pregações, cruzadas evangelísticas, livros, filmes que rodaram aí o mundo inteiro, né? É verdade. Eu lembro de um filme chamado Arrebatamento, Simone. Ele dominou as locadoras. Talvez os mais jovens hoje falem, mas o que é locadora, né? Mas tinha locadora de filmes, né? Parece que faz tanto tempo, mas foi logo ali, né? A evolução da tecnologia está vindo muito rápido, mas logo ali tinha lá o filme do Arrebatamento. A gente levava aquelas fitas de VHS, aí tinha que rebobinar, mas tinha uma fita e o filme do Arrebatamento era um dos top picks, era um dos top 10 das locadoras. Os cristãos, eles iam lá, alugavam o filme para assistir o filme. Agora a pergunta é, quando será e como será o arrebatamento da igreja? E a pergunta-chave do nosso tema de hoje, do nosso debate de hoje é: a igreja passará pela grande tribulação? Então nós temos aí o que a Bíblia nos determina como o período da tribulação, a grande tribulação, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, então no total de 7 anos. Neste período a igreja estará aqui ou a igreja será arrebatada antes? É o que defendem os pré-tribulacionistas. Ela será arrebatada no meio, nos 3 anos e meio, os mesotribulacionistas, ou pós-tribulação. Passaremos pela tribulação, sofreremos juntos, 7 anos depois seremos arrebatados. São os pós-tribulacionistas. Nós queremos saber qual é a sua
opinião. Então nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida, mas no facebook.com/Eu Tô Na Vida e no instagram.com/Eu Tô Na Vida, você tem a pesquisa. Eu quero que você participe conosco, que você nos dê a sua opinião e com um detalhe, entra no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho, que é para você receber a notificação toda vez que nós iniciarmos aí os nossos debates, e também clica no gostei, ok? É fundamental que você clique no gostei. E o principal também, compartilhe a live para todo mundo participar com a gente, dar a sua opinião aqui. Já tem várias pessoas lá mandando aqui consideração, até a Júlia dizendo assim, ó, bom dia, pastor, eu lembro da locadora. É, meu amigo, acabou tudo, né? Hoje em dia é Netflix, a gente já pega de casa, mas lembra das locadoras? Tinha a Blockbuster, que era a maior locadora do mundo. Acabou quebrando e dando lugar aí para Netflix, né? Mas então, o arrebatamento. Vamos discutir hoje, então, o arrebatamento da igreja. A igreja passa pela grande tribulação ou ela é arrebatada antes? Qual que é a sua opinião? Então entra aí nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e participe dando para nós aí a sua opinião. Estamos transmitindo ao vivo apenas pelo YouTube. Então todos vocês que estão nos ouvindo pelos 96,5 da Rádio Vida em toda a região do Vale do Paraíba, São José, Taubaté, Pindamonhangaba, vindo pro lado de cá, Itaquaquecetuba, indo até sul de Minas, aonde você estiver, acesse aí através do youtube.com/Eu Tô Na Vida para você participar e ver aqui ao vivo a nossa transmissão. Hoje nós temos dois convidados, pastor Luciano Scala e também o bispo Hildo Melo, que vão participar dessa discussão conosco. Já temos aqui o posicionamento prévio deles, mas eles vão explanar, vão nos trazer base bíblica para que você entenda sobre este assunto, que é o fim dos tempos. Em tempo de coronavírus, nada melhor do que discutirmos aí se estamos no fim do tempo e que será que já é o início da grande tribulação? Mas vamos lá. Então o pastor Luciano Scala começa conosco, terá 2 minutos para suas considerações iniciais sobre o assunto. O pastor Luciano Scala é graduado em filosofia e em teologia, pós-graduado em bioética, pastoral da saúde e em gestão executiva em comunicação, e atualmente é pastor e vice-presidente da comunidade evangélica Vale da Bênção. Ele é o diretor responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, presidente da ONG Instituto Viver na Bênção e responsável pelo Seminário Teológico da Comunidade Evangélica Vale da Bênção, em São Paulo. Pastor Luciano Scala, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. 2 minutos para o cumprimento aos ouvintes da Rádio Vida e também para suas considerações iniciais. Muito bem, bom dia, pastor Cláudio Apolinário, bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando essa programação tão abençoada. Quero dizer que é uma honra estar aqui para juntos partilharmos de um tema tão importante para o nosso crescimento como Igreja de Cristo, né? Hoje é um dia muito especial para mim, a igreja onde eu sou pastor completa 17 anos, glória a Deus. E, bom, acerca do tema, hoje eu vou trabalhar, pastor, a minha opinião, porque, ao meu ver, a Bíblia ela vai nos direcionar para uma ideia do pré-tribulacionismo. Então, os argumentos que eu vou utilizar nesta manhã, ou melhor, nesse dia de hoje, os argumentos que eu vou trabalhar serão os argumentos que vão mostrar justamente isso. Vou utilizar textos de Paulo, textos de João, também de Pedro, onde eles vão indicar que a igreja não passará pelo período da tribulação. Ela será arrebatada antes. Mas isso no decorrer da programação, acredito que ficará mais claro quando eu expor os textos e apresentar um pouco mais acerca do meu ponto de vista. Maravilha. Dado então a consideração inicial do pastor Luciano Scala, nós vamos às considerações iniciais do bispo Hildo Melo. Bispo Hildo, um grande amigo, mestre em teologia sistemática e doutor em ministério pastoral. O bispo Hildo é bispo do Concílio Geral Brasileiro da Igreja Metodista Livre, líder da Conexão Wesleyana de Santidade, pastor da IMEL de Mirandópolis e conferencista internacional. Pastor Hildo também terá 2 minutos para suas considerações iniciais sobre o tema e os cumprimentos aos ouvintes da Rádio Vida. Graça e paz, pastor Cláudio, pastor Luciano, uma alegria poder estar aqui com vocês. A bênção de Deus seja sobre todos os que nos escutam nesse instante. E eu começo dizendo o seguinte, né? É claro que eu vou falar defendendo o ponto de vista pós-tribulacionista. Eu já começo dizendo, o pastor Luciano diz que a Bíblia direciona para o pré-tribulacionismo. E eu discordo completamente dessa frase, porque
Durante 1830 anos, todos os cristãos, teólogos, pastores, sacerdotes cristãos de todas as confissões, tendo a Bíblia, né, diante de si, nenhum deles chegou a essa perspectiva pré-tribulacionista, porque a Bíblia não ensina o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo surgiu em 1830 com uma profecia, com uma visão profética de Margaret MacDonald, uma jovem de aproximadamente 16, 17 anos de idade, católica, que teve uma visão, e foi a partir dessa visão que John Darby e outros mais começaram a ler a Bíblia a partir daquela visão. Então, não é a Bíblia a fonte primária de tal doutrina. Depois começaram a ler a Bíblia e procurar encaixar versículos bíblicos dentro daquela visão. Olha, o meu desafio já é lançado, pastor Luciano, para qualquer outro. Não existe um único versículo bíblico, um único, que ensine que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E nada também a respeito, né, nas Escrituras Sagradas, sobre uma segunda vinda de Cristo, dividida em duas etapas. Uma chamada arrebatamento, antes da grande tribulação, depois 7 anos de grande tribulação, e depois uma segunda etapa da segunda vinda, o que seria uma terceira vinda de Cristo, né? Depois da grande tribulação. E também não há nada sobre arrebatamento secreto na Bíblia. Todos os textos que falam da segunda vinda de Cristo e que incluem o arrebatamento, falam de um evento retumbante, como um raio, trovão, barulho que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, é uma vinda gloriosa e manifesta. E também a ideia de tirar a igreja, de tirar o Espírito Santo da face da terra, exatamente por ocasião da manifestação do anticristo, é alguma coisa que não faz o menor sentido. Como é que você tira o Espírito Santo da terra? Como é que você tira a igreja da terra? E aí é que vai acontecer digamos assim, a conversão de judeus. Ou seja, parece que o Espírito Santo e a igreja estavam, digamos assim, sendo o empecilho, né? Então, essa é uma doutrina nova e que não encontra base bíblica. Essa vai ser esse é o meu ponto de vista. Maravilha. Então tá aí, a opinião do bispo Hildo, a opinião do pastor Luciano Scala, os dois defenderão posicionamentos diametralmente opostos. O pastor Luciano diz que vai utilizar textos bíblicos para provar a sua tese de que é pré-tribulacionismo. Já o bispo Hildo foi radical no posicionamento, dizendo o seguinte: olha, o desafio, não existe nenhum versículo que ensine isso. Então vamos aí, o debate hoje me parece ser bastante acalorado. Nós vamos ouvir então dois áudios. Um áudio, o primeiro áudio do pastor Lamartine Pozella. Ele é pastor, músico, escritor. Acho que alguém ligou o microfone aí, está dando reverberação. Vamos lá, vamos seguir aqui. Pastor, músico, escritor afirma que o Senhor nos retirará, nos livrando do grande sofrimento que está por vir. O segundo áudio é com o pastor Lucinho Barreto, da Lagoinha. Ele é teólogo, pastor de jovens, e diz que a ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação é muito recente e que ele prefere ficar com a história e a tradução e a tradição da igreja. Vamos ouvir os dois áudios, enquanto isso vai dando a sua opinião através do Facebook, do Instagram, do youtube.com/eutonavida. Vamos à opinião dos dois. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Jesus está falando com a igreja o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui Jesus está falando para a igreja que vai ser arrebatada. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu te guardarei da hora. Ele não está dizendo guardar na hora, ele está dizendo guardar da hora. E na língua original, essa da hora, preposição grega, ek ou ex, é sempre de dentro para fora. Essa preposição, por exemplo, é a preposição que todas as línguas usam para expressar saída, como, por exemplo, êxodo. Êxodo é saída. Deus não nos destinou para a ira. A grande tribulação, irmãos,
vai ser um tempo de ira. Porque as pessoas não creram na palavra, Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade durante 7 anos. Aí ele diz assim, mas vocês não foram destinados para a ira, porque eles estão dormindo, vocês estão acordados, vocês estão vigiando. Sejam sóbrios, vigiem. Porque quando o Senhor vier, você tem que estar vigiando, tem que estar sendo fiel a Deus, vivendo com o Senhor, cumprindo a sua palavra. Vida FM. Debate da vida com Cláudio Apolinário. Por que eu creio que a igreja passará pela grande tribulação? Primeiro, porque o dispensacionalismo, ou seja, essa ideia de que vai haver um arrebatamento antes da grande tribulação, ela é muito nova. Ela surgiu em 1830 com um pregador chamado John Nelson Darby. John Nelson Darby, ele começou a escrever dizendo isso. Mas durante 1830 anos, todos os cristãos do planeta Terra tinham completa certeza que a igreja passaria pela grande tribulação. É um pensamento muito novo, o dispensacionalismo. Eu aprendi uma frase no meu seminário que é assim, ó, entre a minha opinião e a opinião da igreja, eu sempre fico com a opinião da igreja. Segundo motivo, porque eu creio que a igreja passará pela grande tribulação, está aqui em Apocalipse, capítulo 13, verso de número 7, que diz assim, foi dado à besta o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Essa palavra santos aqui é a mesma que o apóstolo Paulo usa quando ele fala assim, aos santos que estão em Corinto, aos santos, em outras palavras, é a igreja. É a igreja. Esse povo que o anticristo vai matar durante a grande tribulação aqui, não é gente que vai se converter porque viu que a igreja foi arrebatada, não. É a igreja de Jesus. Terceiro motivo porque eu creio que a gente vai passar pela grande tribulação, porque na Bíblia quase nunca você vê Deus tirando o seu povo da situação difícil. Você vê Deus fortalecendo o seu povo durante a situação difícil. Tá aí, as duas opiniões também são naturalmente, diametralmente opostas. O pastor Lucinho cita aqui a questão, ele cita 3 motivos, né? Mas a que me chama bastante atenção aqui é o segundo motivo que ele deu, que é que foi dado à besta o poder de guerrear e vencer os santos. Ele até pergunta, quem serão os santos que serão mortos, que serão perseguidos nesse período de grande tribulação? Será efetivamente a igreja de Cristo. E naturalmente nos bate um desejo de não participar disso, né? Ou seja, imagine eu pegar a minha esposa, os meus filhos e saber que ali na esquina alguém vai pegar e vai matar porque eles não negaram a sua fé em Cristo Jesus. E aí tem várias questões aí que a gente vai tratar durante o nosso debate. Eu vou continuar pedindo a você que mande a sua opinião. Já temos várias opiniões aqui vindas através do YouTube. Nós estamos transmitindo ao vivo, youtube.com/eutonavida. Em todas as mídias sociais a extensão é a mesma. Então, youtube.com/eutonavida, facebook.com/eutonavida e instagram.com/eutonavida. Em todos eles você encontra as nossas páginas. No Facebook e no Instagram você vai dar a sua opinião na nossa pesquisa. Já a gente dá uma prévia aí do nosso resultado inicial da pesquisa de hoje. E no youtube.com você participa acompanhando aí a nossa transmissão ao vivo. Vai ser muito bom se você puder participar conosco. Já agradeço a todos que estão entrando, que estão participando, que estão discutindo aqui no nosso chat, falando sobre o tema de hoje. Então agora eu volto, começando com o Bispo Hildo, que terá 4 minutos para explanar o seu ponto de vista, dando as referências bíblicas, trazendo o seu ponto de vista sobre o tema de hoje. Bispo Hildo, o Lamartine Pozzella, que faz um posicionamento pré-tribulacionista, ele cita inclusive aqui a questão do eu te guardarei da hora, e ele cita a preposição ek, que significaria de dentro para fora. O senhor concorda com essa visão? O senhor tem 4 minutos aí para fazer a sua explanação sobre o tema de hoje. Muito bem, eu discordo, e não apenas eu, né, mas muitos teólogos realmente conceituados do mais alto gabarito, como Millard Erickson, discorda veementemente desta interpretação e baseada exatamente no grego, né? Veja só o que diz o texto, porque guardaste, né, Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei terel, né, ek, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. O Millard Erickson diz o seguinte, ele faz então uma exegese muito boa,
falando que o sentido primário da preposição é, que ao contrário do que disse o Lamartine Pozzella, o sentido primário dessa preposição, né, sair de dentro, refuta a interpretação pré-tribulacionista do versículo. Para a igreja emergir de dentro da hora do teste, deve ter estado presente durante aquele teste. O mesmo se dá em Apocalipse 7,14, onde os mártires saem fora, né, que é ali também utilizada a preposição ek, né, da grande tribulação. Eles, inclusive, são mortos no período da grande tribulação. A pergunta importante é porque João não empregou a outra preposição, apó, que daria, sim, possibilidade de uma interpretação pré-tribulacionista, que não é utilizada aqui, nem num caso nem no outro. Outra questão importante em Apocalipse 3,10, conforme ressalta o Erickson, é que o significado do verbo terel, quando está em vista uma situação de perigo, terel significa guardar dentro da esfera do perigo. O perigo está implícito nessa ideia de guardar. Sendo assim, se a igreja está no céu nessa ocasião, como querem os pré-tribulacionistas, né? Então, qual poderia ser o perigo que necessita a mão protetora de Deus sobre ela? Outra coisa muito importante é observar que em João capítulo 17, versículo 15, é também utilizada a mesma expressão terel ek. Olha só, é naquela passagem onde Jesus está orando pela igreja e diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os terel ek, ou que não usa o terel ek, mas usa o airo ek, usa a própria expressão ek, que os guardes, né, de todo o mal, que não os tires do mundo, mas que sim que os terel, que os terel ek do mal, que os guardes do mal, ele usa realmente a expressão terel ek do mal. Como é que pode um negócio desse? Se Jesus está orando para a gente não ser tirado do mundo, mas para ser guardado, e usa a expressão terel ek, guardado do mal, ou seja, dentro da esfera deste mundo. E isso aconteceu, o povo de Israel no Egito, quando caíram as pragas caíram sobre o Egito e Deus, de uma maneira muito miraculosa, os protegeu, os poupou, sem ter arrebatado, sem ter que necessariamente arrebatar, tirar o povo de lá. 2 Pedro 2:9, a gente lê o seguinte, é porque o Senhor sabe livrar e aqui a preposição é que aparece mais uma vez, da aprovação os piedosos. Bem, Pedro, dentro do contexto em que ele está escrevendo aqui, ele não tem em mente qualquer espécie de arrebatamento. É apenas uma proteção de Deus, livrando e guardando os cristãos do mal. Ele sabe proteger-nos. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e ele ora por nós, não para que a gente seja retirado do mundo, mas para que a gente seja guardado do mal. Portanto, é possível ser guardado do mal dentro da esfera do perigo. E é isso que a gente encontra, e essa é a melhor interpretação para Apocalipse capítulo 3:10. Maravilha. Vamos ouvir agora então o pastor Luciano Scala, que também terá aí 4 minutos para dar o seu posicionamento. E pastor Luciano, o pastor Lucinho também utiliza aí o mesmo argumento do bispo Hildo, mencionando a questão de que John Nelson Darby teria inaugurado essa tese, o bispo Hildo cita aí a Margarete, mas que em 1830 é que começou essa modificação de estrutura, ou a criação dessa tese pré-tribulacionista. Ao mesmo tempo, ele menciona a questão de nós passarmos pela tribulação e nós sermos mortos nesse período de grande tribulação. Claro que bate um desejo de não participar, mas o senhor concorda com esse posicionamento? 4 minutos para a sua explanação. Eu não concordo, pastor. Eu particularmente não concordo dessa opinião. Esse texto que foi citado na fala do pastor Lucinho, que é um texto, na verdade não é um texto que foi citado, mas uma colocação que ele fez acerca de nós sermos privados. Esse mesmo texto que o próprio bispo colocou de 2 Pedro, os versículos anteriores, versículo 5, cita Noé. E quando a gente vê a história de Noé, nós percebemos que ele sim foi poupado dessa situação de juízo que foi derramado sobre a terra. Nós temos depois o exemplo de Sodoma e Gomorra, né, onde Deus livra Ló. E depois nós também podemos citar o exemplo de Raabe,
né? Apesar de que Raabe foi livrada estando na cidade, né? Mas, bom, de todas as formas, eu acredito sim que a igreja será arrebatada antes. Eu tenho como texto para trabalhar essa ideia, pastor e ouvintes, o texto de 1 Tessalonicenses, quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, diz: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui, ao meu ver, Paulo coloca essa ira futura como esse período da tribulação. O próprio Paulo, quando cita ainda aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Naquele período, eles acreditavam que o arrebatamento seria para aquela época, né? Nas próprias palavras de Paulo e também nas palavras de João, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, eles acreditavam que realmente o arrebatamento seria para aquela época, e Paulo aconselhava a consolar uns aos outros com estas palavras, né? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o versículo 9, ele coloca: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito que o arrebatamento vai ser um período onde a igreja não passará. Capítulo de número 3 de Apocalipse, texto joanino, né? Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10, eu vejo quando ele coloca: como guardaste a palavra da paciência, também guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, ao meu ver, esses textos, e é por isso que eu disse que eu tenho textos, né? Para mim, esses textos de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5, Apocalipse 3, são textos que vão indicar que a igreja será poupada desse período, ela não passará pelo período da tribulação. Então, eu tenho como base esses textos que afirmam essa minha concepção. Maravilha. Então, feito aí a consideração e a explanação do pastor Luciano Scala e também do bispo Hildo Melo, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos com o tema de hoje e no segundo bloco agora, que é o bloco do embate, eles terão a oportunidade de perguntar-se uns aos outros. Ou seja, o bispo Hildo vai fazer algumas perguntas ao pastor Luciano para confrontar suas ideias e vice-versa, para que você, nosso ouvinte, possa entender melhor o conceito e ter a sua interpretação sobre o assunto de hoje, ok? Então vamos a esse rápido intervalo e voltamos já já. Continue ligado. Daqui a pouco tem mais Debate da Vida com Cláudio Apolinário. A vida é tudo de bom. A vida é tudo de bom. Rádio Vital. Todo dia é dia da democracia. Dia de lembrar o que cada um pode fazer por ela. Tomar decisões em conjunto e conviver em harmonia com as diferenças, sem preconceitos. Isso faz parte da democracia. Combater a desinformação, checando as informações antes de compartilhar. Assim como saber ouvir e respeitar opiniões divergentes, também é democracia. E nunca é demais lembrar que democracia é todo dia. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. A vida voltou para casa e a recepção não podia ser melhor. Vida, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elcio, aqui da Debrais do Rio Comprido, em São José dos Campos. Rádio Vital. Plantão Coronavírus Vida FM. Todos contra o Covid-19. No meio de tanta incerteza e medo, há boas notícias acontecendo. O momento é de atenção e prevenção contra o coronavírus. A pandemia já atingiu mais de 160 países e é algo que realmente precisa ser levado a sério. Mas já tivemos boas notícias, viu? Brasil testa a cloroquina. Um grupo de hospitais liderados pelo Albert Einstein recebeu liberação no dia 22 de março
para iniciar um ensaio clínico que testa a eficácia do seu uso no tratamento para o novo coronavírus. Mais informações em vidafm.com.br. Continue em alerta. Daqui a pouco, mais dicas e informações. Todos contra o coronavírus. Juntos, somos mais fortes. Uma campanha Rádio Vida FM. A vida é tudo de bom. E olha, preste sua atenção neste recado importante que temos para você. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a importância que aquilo que você tem, aquilo que você adquiriu para você? Por mais que a gente entenda que nós não somos cidadãos dessa terra, a gente é do céu, mas tudo aquilo que nós temos que zelar por ele. Então, se nós temos uma casa, nós temos que ser zelosos por ela. A nossa família, nós temos que zelar pela nossa família. E no caso do nosso carro, nós também temos que zelar pelo nosso carro. Então, com base nisso, é que nós temos anunciado para vocês aqui a Touros Proteção Veicular. E a gente tem chamado, inclusive, de a forma mais inteligente de você proteger o seu carro. Por quê? Porque a Touros ela te oferece inúmeros benefícios e menos burocracia. O processo associativo de proteção veicular, ele te garante. Vou te falar algumas coberturas aqui. A primeira delas, 100% da tabela FIPE em caso de roubo e furto. Segundo, em caso de colisão, terceiros, fenômenos da natureza, a proteção veicular ela protege o seu veículo. Então nós falamos sobre zelo, zelar sobre aquilo que Deus nos deu, sobre aquilo que nós adquirimos. Então vou repetir: colisão, terceiros, fenômeno da natureza, assistência 24 horas, vidro, faróis, retrovisores, lanternas, carro reserva, rastreador. Neste período é muito importante o seu carro estar rastreado para que, se por um acaso acontecer aí um problema, um sinistro, um evento, você possa localizar o seu veículo. E a Touros Proteção Veicular, ela tem o resultado positivo de 99,5% de encontro, ou seja, um carro que tem o rastreador, em 99,5% dos casos, o carro é encontrado em perfeito estado. O processo acontece muito rápido. A partir do acionamento, 99,5% encontra muito rápido. Pastor, mas e aí? Se eu comprar aí a proteção veicular, se eu adquirir a proteção veicular e o meu carro estiver nesse 0,5% que não encontra, a Touros paga 100% da tabela FIPE no seu carro. E uma grande vantagem também, que é o fato de ser sem perfil do condutor do veículo. Se você é homem, mulher, se você tem mais idade, menos idade, isso pouco importa para o processo de associação. Então, a Touros, ela te dá estas garantias de não ter a verificação do perfil. Outra vantagem é que você paga em 12 vezes sem juros, sem consulta de SCPC e Serasa, e temos aí a vantagem de os 15 primeiros, ontem nós falamos os 15 e hoje vai repetir a promoção. Então, os 15 primeiros que ligarem, fizerem a sua cotação e fecharem a proteção veicular, não pagarão a taxa de adesão, pagarão somente a mensalidade. Então você não pode perder essa grande oportunidade de fazer. Principalmente nesse tempo de coronavírus, nós estamos reduzindo o custo. O valor de associação é muito melhor. O valor da proteção veicular da Touros é muito melhor do que um processo de seguro normal. No seguro normal você paga em 3 vezes sem juros, daí para frente você paga com juros. Na associação você paga em 12 vezes sem juros e em um valor menor. Se você for motorista de aplicativo, Uber, Cabify, 99 táxi, você também tem vantagens especiais. Então anote rapidamente aí o telefone da Touros Proteção Veicular. É o 11 9 3412 8871. 11 9 3412 8871. Faça o seu orçamento 100% gratuito, portanto, sem nenhum compromisso, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então, vou repetir o número pela última vez: 11 9 3412 8871. É a Touros Proteção Veicular, o jeito inteligente de proteger o seu carro. Voltamos! Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Estamos de volta com Debates da Vida, e você, claro, que não participou ainda, pode dar a sua opinião sobre o nosso tema de hoje, que é a igreja passará pela grande tribulação? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Está rolando também a pesquisa lá no Instagram e também no Facebook. Instagram, @eutonavida, facebook.com/eutonavida.
A igreja passará pela grande tribulação? Também no nosso WhatsApp você pode participar pelo 12997472010. Tem aqui a participação já do ouvinte Dionísio, lá de Salesópolis. Vamos ouvir. Rapaz, que é o Dionísio de Salesópolis, Assembleia de Deus. Creio que não. A maior confusão que tem de hoje é confundir rapto da igreja com a vinda de Cristo. Confundir piscar de olho, né, com naquele dia que todo olho vai ver. Tribulação, a igreja não está mais presente, não vê a palavra igreja nos acontecimentos da tribulação. Creio que da terceira trombeta para frente, até o capítulo 3, 4, até o máximo 4 de Apocalipse, a igreja vai estar presente. Logo mais não vai estar. Aí serão só aqueles que ficar e Israel que Deus vai tratar. Olha, tá aí então a opinião do Dionísio de Salesópolis e você pode também dar a sua opinião no 12997472010. Se você é do Vale do Paraíba, da região da Rádio Vida, você apenas coloca o número 997472010. Se você for fora da região do Vale, você tem que colocar o DDD 12, ok? 997472010. Deixa eu abrir aqui a pesquisa para ver o resultado prévio que as pessoas estão votando aí nas nossas mídias sociais. Você acredita que a igreja será arrebatada antes ou depois? A igreja passa pela grande tribulação? Vendo aqui, buscando aqui o resultado da pesquisa, vamos ver o que os nossos ouvintes falam. Eita! Pensa no empate técnico. 52% dizendo que sim, a igreja passa pela grande tribulação, e 48% dizendo que não, que a igreja não passa pela grande tribulação. Tá mais pro sim do que pro não. De qualquer forma aí, com a margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo, ficaria aqui com 50 e 50. Ah, já mudou um pouquinho aqui, ó. Acabou de mudar. 51% dizendo que sim, que a gente passa pela grande tribulação, e 50%... Oh, mudou de novo, 50%. Tá virando. O resultado tá mudando aqui. Vamos ver até o final do programa qual que é o resultado, qual que é a posição aí do ouvinte. Você acredita que a igreja passa pela grande tribulação ou não? Nós temos aqui também algumas opiniões dos ouvintes que mandaram, tanto através do YouTube, Facebook, pelo WhatsApp. Temos o Marcos, da Quadrangular Casa do Leão, de Taubaté. Ele faz uma pergunta: essa Covid-19 seria o começo da grande tribulação, tendo em vista muitas mortes no mundo? Abraços à Rádio Vida. Abraço, querido. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Nós temos aqui também Dalci Beraldi, ela é de Pindamonhangaba. Sim, passará pela grande tribulação e só depois haverá o arrebatamento daqueles que permanecerem firmes em Cristo. Senão, como haverá a separação dos que são e dos que não são? Pastor Davi Elias, ele diz assim: bom dia, a igreja não está destinada à ira, a igreja não passará pela grande tribulação de jeito nenhum. Deus os abençoe e boa programação. A Lima Pereira diz assim: como os gafanhotos receberão ordem para não ferir os que têm a marca de Deus na testa, se a igreja for arrebatada antes, isso não seria necessário. E o Marcelo de Pindamonhangaba: eu acredito que não, pois o Senhor por muitas vezes nos alerta a vigiar, e isso nos dá a entender que o Senhor se preocupa com sua igreja. Sendo assim, não passaremos pela grande tribulação. Os que devem ficar são os que, mesmo na igreja, não deram crédito à palavra do Senhor. E aí, os que reconhecerem vão querer recusar a marca da besta, sendo perseguidos, e os que permanecerem firmes morrerão pelo nome de Jesus. Então, dadas aí as opiniões dos nossos ouvintes, temos mais opiniões, vamos ver se vai dar tempo de nós lermos aqui. Muitas pessoas mandando mensagem, o YouTube aqui está repleto de mensagens. Muito obrigado pela sua participação. Repetindo, você que está nos ouvindo pelos 96,5 da Rádio Vida, eu vou pedir que você entre aí no YouTube, participe conosco, se inscreva no canal, clica no sininho e clica no gostei e compartilha para quem você conhece, para que as pessoas também tenham acesso aí ao material. Esse material fica no YouTube ad eternum, para que as pessoas possam ter acesso e, por que não, crescer na fé, no conhecimento da palavra de Deus. Eu volto então com o Bispo Hildo e também com o Pastor Luciano. Bispo Hildo e Pastor Luciano, nós temos aí os ouvintes, estão bastante divididos com relação ao tema de hoje, mas vamos então fazer da forma que nós comentamos no início. Vocês terão a oportunidade de perguntar. Então eu começo com o Bispo Hildo. Bispo Hildo, alguma pergunta? Vou pedir que na pergunta seja bastante breve, uma pergunta curta, para que o Pastor Luciano responda e a gente consiga evoluir no nosso debate. A minha pergunta é aquela que eu coloquei já desde o início. Até agora eu ainda não ouvi
nenhum texto bíblico que tenha saído da boca do querido pastor Luciano que claramente ensine que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que claramente ensine que a segunda vinda de Cristo é um evento secreto, um arrebatamento secreto, e algum texto, talvez, em 1830 anos de história da igreja, será que você tem alguma referência de algum autor, de algum teólogo, Lutero, Wesley, qualquer um dos pais da igreja, né, no período da igreja primitiva, qualquer um que tenha esboçado ou defendido o pensamento pré-tribulacionista? Maravilha. Pastor Luciano Scala, vou lhe dar então 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, pastor, acerca dos textos, né, conforme eu já coloquei alguns textos, coloquei textos de Paulo, de 1 Tessalonicenses. Esses textos, eles não mostram uma ordem cronológica. Na verdade, essa questão, ela é tão questionável, existem teorias para se interpretar, porque justamente não existe uma ordem cronológica dentro da Bíblia. O que nós temos hoje são formas de enxergar os textos, são interpretações. Eu tenho um texto de Mateus, capítulo 24, onde o próprio Jesus fala acerca desta ira, dizendo no versículo 21 que não haverá uma ira, em um momento, uma ira tão grande como essa, desde o princípio, e nem tampouco haverá jamais. Quando ele fala acerca desta ira, ele não coloca a igreja dentro desta ira. Ele vai apresentar mais adiante, ainda no capítulo 24, capítulo 25, ele vai colocar esse rapto como um ladrão, né, de forma rápida, que arrebata, que age de forma rápida para levar. Então eu percebo, quando o texto fala para nós estarmos vigiantes, se nós estamos falando dos sinais, se nós estamos falando da ira, é claro que já vai estar evidente. É claro que quem estiver na ira já estará evidente que está dentro da ira. Se ele está dizendo para nós vigiarmos, estarmos atentos, se ele está dizendo para nós tomarmos todas as prudências necessárias, as atitudes de prudência necessárias para nós não passarmos por esta ira, é justamente por isso. Porque ele está dizendo que vai ser rápido como um ladrão e nós não saberemos, nós não temos o dia nem a hora. Por isso, ao meu ver... Vamos fazer o seguinte, então, vamos dar 1 minuto e meio para o Bispo Hildo fazer a sua réplica e depois o senhor vai ter 1 minuto para fechar com a sua tréplica. Bispo Hildo, 1 minuto e meio. Muito bem. Sobre livrar da ira, como o texto lá de Tessalonicenses, eu já tenho explicado, Apocalipse capítulo 3, 10, que não requer, Deus nos livra da ira, mas isso não significa que Deus precise nos arrebatar. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Como Noé, ele não foi arrebatado, o Senhor o guardou dentro daquela tempestade, dentro daquela chuva, dentro de todo aquele dilúvio, dentro da terra. Raabe também foi guardada, as muralhas caíram de alguma maneira miraculosa, Raabe foi protegida. Deus sabe livrar seus filhos dentro da esfera do perigo. Sobre Mateus capítulo 24, o texto de Mateus 24 fala de uma grande tribulação de caráter judaico. Jesus profetizou a queda do templo. A pergunta dos discípulos dizia a respeito, quando é que vai acontecer isso, a queda do templo? Jesus disse em Mateus capítulo 23, já no final, que seria aquela geração, que sobre ela recairia o sangue de todo justo. Por quê? Porque eles mataram os profetas, estão matando agora o próprio Cristo, e a ira de Deus viria sobre aquela geração de judeus, e Jesus recomenda aos seus discípulos, veja, quando virdes os exércitos se aproximando, né, antes da manifestação, do abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ele diz, fujam. Ele recomenda aos seus discípulos que fujam. Jesus não está propondo que vai arrebatá-los, mas que eles devem fugir, que eles devem escapar, eles não devem estar em Jerusalém, porque a ira de Deus se abaterá sobre Jerusalém. E como Cristo profetizou, cumpriu-se naquela mesma geração, no ano 70, antes mesmo, 7 anos de cerco, fome, o período mais terrível da história de Jerusalém até os dias de hoje. Nunca houve uma grande tribulação para Jerusalém como aquela, e não ficou pedra sobre pedra. Portanto, aquela grande tribulação
é de caráter judaico. Maravilha. Tá entendendo bem isso? Isso, vamos lá. Então agora o pastor Luciano terá até 1 minuto, não precisa gastar o tempo inteiro, se não precisar, mas até 1 minuto para a sua tréplica e depois já fica com a pergunta de 30 segundos. A gente volta para o senhor fazer a pergunta ao bispo Hildo. Tréplica, querido. Pastor Bom, Luciano. pastor, vamos lá. Então, existem sim alguns teólogos que acreditam que esse período dos 70 depois de Cristo foi justamente quando se cumpriu essa fala de Cristo acerca dessa destruição do cerco de Jerusalém, a destruição do templo. Porém, eu ainda acredito que aquilo que Jesus estava falando, ele estava se referindo à sua segunda vinda. Então, eu ainda sou adepto dessa compreensão acerca desse texto, que é futurista, isso que Jesus estava dizendo. Bom, eu já ia fazer a pergunta. Isso. Vou fazer a sua pergunta. Eu gostaria de perguntar para o bispo se existem textos que colocam a palavra igreja dentro desse período de tribulação. Nós sabemos que existem textos que falam, por exemplo, a palavra santo, mas eu gostaria de saber quais são os textos que falam da palavra igreja dentro desse período da tribulação. Muito bem. Você pega Apocalipse capítulo 6, capítulo 7, e ali descreve aquela grande multidão de mártires, né, que são procedentes de todas as tribos, povos, línguas e nações. Esses mártires morreram por causa do testemunho de Cristo. Portanto, são pessoas cristãs que foram martirizadas porque creiam em Cristo, pregavam o Evangelho, e é uma multidão incontável de salvos que estão lá no céu, e inclusive no capítulo 6, né, eles estão clamando por justiça. Até quando, ó soberano Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Lhes é dado uma vestidura branca, lhes é dito que repousem e descansem um pouco mais, enquanto se completa o número de mártires, né, que assim como eles foram martirizados, estão sendo perseguidos, torturados e mortos. Portanto, a igreja não foi arrebatada nesse período. Essas pessoas foram mortas e continuam ainda. Elas estão o que está acontecendo aqui no céu ainda está no compasso do que está acontecendo na terra. Continua a perseguição e a morte deles. E se resta ainda alguma dúvida de que essas pessoas sejam cristãs, né, e que olha, fica agora, fecha mesmo a questão, Apocalipse capítulo 7, né, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, a mesma multidão do capítulo 6, que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com ramos e palmeiras nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono, e aquele louvor todo. Chega no versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram? Então essa é a pergunta, né, que você me faz, né? Quem são e de onde vieram? Estes que estão de vestidos brancos. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse, eis aqui a resposta: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite. Portanto, a resposta é clara. Uma multidão incontável de cristãos que morreram por causa do testemunho de Cristo são os provenientes, os que morreram, os que derramaram seu sangue no período da grande tribulação. Isso é tão claro. E aí a gente vai para o capítulo 13, como bem notou o pastor Lucinho, né? Pode falar. O bispo, então vamos ouvir a réplica de 1 minuto com o pastor Luciano, e o senhor finaliza com a sua tréplica. Pastor Luciano. Muito bem. Eu gostaria, eu entendi, bispo, mas o que eu perguntei ao senhor, não sei se ficou tão claro na minha fala, me perdoe. Mas o que eu gostaria era onde aparece a palavra igreja. Porque eu acredito sim que nós teremos salvos nesse período da tribulação. Eu acredito sim que muitos que hoje não estão com a sua vida perante Deus
que passarão pela tribulação, ou seja, não estão ainda totalmente convertidos na presença do Senhor, passarão pela provação da grande tribulação, mas eu gostaria da palavra igreja, onde mostra que a igreja vai passar pelo período da tribulação. Minha pergunta é essa. Bispo Hildo, então 1 minuto para sua tréplica. Bom, é só lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja, para 7 igrejas do Apocalipse. A igreja está implícita ali do começo ao fim, o testemunho deles é um testemunho cristão, eles estão louvando ao Cordeiro, eles são igreja. Mas tem vários outros textos, tá? Não preciso ficar me atendo único e tão somente a uma passagem, existe inúmeras passagens que tratam do assunto. E o meu desafio continua em pé. Eu quero ver um texto bíblico que diga que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eis aí a grande questão. Mas, como você me pede, eu vou então para uma carta. A carta do apóstolo Paulo, que você já mencionou, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja só o que diz. E é escrito para a igreja. E ele chama de irmãos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião, Paulo está se incluindo nisso, e ele se refere aos irmãos, e os irmãos de Tessalônica. Portanto, a igreja está claramente aqui localizada ou implícita. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Portanto, veja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, como Paulo já bem esclareceu na primeira epístola de Tessalonicenses, que a nossa reunião com ele se dá através do arrebatamento, não é? O que nós aguardamos? É a segunda vinda de Cristo, que nos arrebata, que nos leva para o céu, e é uma vinda portentosa e gloriosa, e ele casa as duas coisas. Não há uma separação de 7 anos aqui. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, pedimos a vocês que não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor, portanto, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja que promove a nossa reunião com ele, é também chamado de o dia do Senhor. Não pense que o dia do Senhor já chegou, porque o que estava acontecendo lá? Alguém, profeta, qualquer pessoa lá estava ensinando que o Senhor já tinha vindo, e Paulo está dizendo, de modo nenhum, o Senhor não pode ter vindo, porque a vinda dele não é secreta, ele não pode vir de qualquer maneira. Olha, não pense que o dia do Senhor chegou, que a vinda do Senhor chegou, que o arrebatamento já se deu. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Eu pergunto para você, quando é que vai ser revelado o homem da iniquidade? Se não, segundo o próprio ponto de vista pré-tribulacionista, dispensacionalista, ensina que é por ocasião da grande tribulação que se revela o iníquo. Mas aqui diz o contrário, diz que a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele, que se dá através do arrebatamento, não pode acontecer sem que primeiro não haja manifestação do iníquo. Portanto, primeiro tem que manifestar o iníquo, primeiro tem que ter a grande tribulação, primeiro tem que ter esse conflito, depois a manifestação do Senhor. E é na manifestação do Senhor que o iníquo é destruído com o sopro da sua boca. Trata-se do dia glorioso da segunda vinda de Cristo, um evento portentoso por demais, né? E olha, se a gente vai lá para já deu tempo, né? O nosso horário, Sim, Claudio. Eu já estou avaliando a possibilidade de aumentarmos o debate, porque 1 hora o tempo está muito curto. A gente não consegue colocar todos os ouvintes, falar tudo que a gente tem para falar. E um assunto como esse, falar de Apocalipse, é um assunto que realmente a gente precisa de mais tempo, né? Mas, de qualquer forma, eu agradeço ao senhor, agradeço aí ao pastor Luciano pela participação. Bispo Hildo, se as pessoas quiserem te localizar, conhecerem um pouco mais sobre o seu trabalho, tem algum site, alguma mídia social? Tem sim, olha, se você pesquisar por Hildo Melo, Hildo é sem H, I-L-D-O, Melo com 2 L's, e você vai lá no meu canal do YouTube, né, Hildo Melo, você vai no Instagram, Hildo Melo, você vai no Facebook, Hildo Melo, né, e eu tenho dado lives diárias, às 15 horas, né, no canal do YouTube, todos os dias, tem muitos estudos bíblicos, pregação, e também tem o meu blog, escatologiacristã.blogspot.com. Mas você pesquisa por Hildo Melo, você me acha fácil. E estou sempre à disposição ali respondendo perguntas. Eu estou falando sobre os dons do Espírito Santo às 15 horas todos os dias no canal do YouTube e também no Face. Maravilha, pastor, muito obrigado pela sua participação. Pastor Luciano, se as pessoas quiserem te localizar, qual que é o canal mais fácil?
Obrigado, pastor. Obrigado, bispo. Para me encontrar, pode ser pelas redes sociais. Facebook, Twitter ou Instagram. Estou lá, Luciano Scala. Me adiciona, me siga lá e com certeza vai ser um prazer compartilhar da palavra de Deus com todos vocês. E também no YouTube, tem o nosso canal, Comunidade Evangélica Vale de Bênção, Luciano Scala, e você vai encontrar todos os dias, tem novidades lá, e vai ser muito bom saber que tem gente boa acompanhando também o meu trabalho. Maravilha. Então, obrigado pela participação dos dois. Repito, estamos avaliando aí a possibilidade de aumentarmos o período do programa, porque em 1 hora não está dando tempo de tratar tudo que nós gostaríamos de tratar, ter a participação dos ouvintes. Tem muita participação no YouTube, através do nosso WhatsApp. Então, a minha gratidão a todos vocês que têm participado conosco. Então, vamos às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário. Bom, queridos, primeiro eu quero agradecer mais uma vez aí a participação de vocês. Deixa eu abrir aqui já a nossa pesquisa para dar o resultado dela neste momento. E me parece aqui que o resultado ele inverteu, né, do que estava no início. Vamos aqui só baixar aqui, tô atualizando a página, mas o resultado realmente inverteu. A igreja passará pela grande tribulação? Sim, bateu 48% e não 52%. Inverteu, mas ainda na margem de erro da nossa pesquisa. 2 para cima e 2 para baixo, bateriam em 50% e 50%. Então, ou seja, nós percebemos aí que o pessoal realmente está bastante dividido com relação ao tema de hoje. Então vamos lá, queridos. Esse assunto, tratar sobre Apocalipse, não é um assunto simples, não é um assunto fácil. Né? O livro de Apocalipse, falar sobre a vinda de Jesus, falar sobre a volta de Jesus, é um assunto que realmente nos instiga a saber um pouco mais sobre o assunto, a curiosidade sobre o assunto. A questão das teorias, existe a teoria, então, pré-, meso e pós-tribulacionista. Pré-tribulacionista, que Jesus volta antes da tribulação. Meso, ele volta no meio do período, nos 3 anos e meio, e pós-tribulacionista, após os 7 anos de tribulação. Eu fico com o texto, vou mencionar o texto 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. E este é um texto que bate na nossa memória, obviamente, no sentido de que Jesus, quando ele vem para buscar a igreja, nós não saberemos quando é. É antes? É depois? Quando isso vai acontecer? Então, neste caso e desse texto, ele é um texto que nos chama a atenção de que, se for pós-tribulacionista, tese defendida aí pelo bispo Hildo Melo, e como bem colocado, até 1830, era defendido pela patrística, pelos pais da igreja, pela absoluta maioria da igreja, nós vamos ter um problema. Por quê? Porque se nós vamos ser pós-tribulacionistas, se o texto diz que ele virá como um ladrão, na realidade nós passamos a já ter um deadline. Ou seja, quando começa o período de tribulação e pré-tribulação? Nós temos o entendimento, os teólogos têm o entendimento, de que isso começa quando houver um acordo de paz com Israel. Então, no momento em que declarar-se um acordo de paz com Israel, tivermos um governo global, economia centralizada, 7 anos, nós automaticamente contaremos o tempo para que isso aconteça. Então, como a gente vai saber se vai vir como ladrão ou não? Alguns vão defender a tese de que este momento nós sabemos uma ideia, vamos ter uma ideia, então daqui tantos anos, mas automaticamente não saberemos o dia exato. Então é uma guerra de ideias, é uma guerra de teses. Então eu vou ficar, e a minha consideração ela vem de um pastor cabeça branca, uma pessoa muito vivida, e que ele disse o seguinte: olha, eu tenho uma tendência pré-tribulacionista. E talvez essa tendência pré-tribulacionista seja pelo nosso desejo de não passar pela tribulação. Quem é que quer passar pelo sofrimento? Nós não queremos. O próprio bispo Hildo, que defende com muita excelência o seu posicionamento pós-tribulacionista, se perguntasse para ele assim: ô bispo, mas o senhor quer passar? Ele diz: não, eu acredito que ele vai dizer: não, querer eu não quero, não sei que seja sadomasoquista. Então, querer não quer, mas acredita que vamos passar. Então, esse pastor, ele deu com muita sabedoria, ele disse: olha, eu não quero passar, então o meu desejo é esse. Agora, se Jesus vier no pré, eu vou subir com ele. Se ele vier no meso, eu vou subir com ele. E se ele vier no pós, eu vou subir com ele. Então eu quero que ele venha antes, porque eu não quero passar pela tribulação. Então essa é a minha consideração final. Eu não quero passar pela grande tribulação. Agora, se for pré, se for meso ou se for pós, eis-me aqui, Senhor. Eu quero herdar uma terra que emana leite e mel contigo.
Maravilha? Deus abençoe a sua vida. Amanhã temos o Papo Tudo de Bom. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar graça e entendimento sobre a palavra de Deus e cada dia mais nós possamos crescer no conhecimento, na graça, na fé e que o nome de Deus seja glorificado em nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você ouviu Debate da Vida. Reprise hoje às 10 da noite aqui.